como eu, acordamos um pouco mais cedo hoje, o celular nos derrubou da cama mais cedo hoje, né? Não sei se é o seu caso, mas no meu caso foi, ele acabou adiantando, né? E achando que hoje era o horário de verão, começava, então a gente acabou acordando mais cedo. Mas vamos iniciar as nossas atividades no dia de hoje, abrindo ou você acompanha na tela, Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Pode colocar, por favor, na tela? Lucas 18, de 1 a 8, nós vamos ler na versão da NVI, de 1 a 8. Então diz o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva me está aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então esse é o texto que nós vamos pensar nele nesta manhã. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos agradecidos pela semana que recebemos da Tua bondosa mão. Estamos alegres por estarmos juntos no dia do Senhor, o domingo, dia de descanso e de adoração, na Tua presença juntamente com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Concede, ó Deus, que esse tempo seja um tempo marcante para a nossa vida, impactante, transformadora, porque estamos diante de Ti, da Tua palavra. Que ela fale ao nosso coração de maneira muito clara e que nós a entendamos da maneira como o Senhor deseja que entendamos essa manhã. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Bem, através dessa parábola, Jesus está ensinando que a oração é uma necessidade contínua. Sabe aquela questão que quando a gente vai para o médico e o médico diz: olha, você não pode parar de tomar essa medicação? E aí nós chamamos essa medicação de uma medicação contínua. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo para nós. A oração é uma necessidade contínua. E quando nós não temos a oração como uma prática de vida, nós não temos a nossa necessidade suprida. Porque Deus fala conosco através da palavra, mas nós conversamos com Deus através da oração. Então nós não temos condições de apresentar para Ele as nossas necessidades, de tal forma que elas não são supridas. Na sociedade judaica, o texto que nós estamos olhando está dentro desse contexto. A mulher que era viúva, ela era uma pessoa indefesa. Ela não tinha quem pudesse defendê-la diante das necessidades pelas quais ela passava. Essa mulher aqui, por exemplo, ela não tinha recursos para pagar aquele juiz que estava na cidade onde ela residia. E interessante que esse juiz era um juiz subornável.
Em outras palavras, ele recebia dinheiro para poder defender pessoas. É isso que o texto está mostrando para nós. Então esse juiz, ele só julgava as causas com interesse próprio. Em outras palavras, se alguém pagasse a ele, ele defendia a causa daquela pessoa, ele dava ganho à causa daquela pessoa. Parece que a gente conhece alguma coisa assim no nosso país, não é? Então, por isso, essa viúva estava ali constantemente pressionando aquele juiz. Essa parábola, então, ou nessa parábola, então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo instrui a cada um de nós, crentes no Senhor Jesus, a termos a mesma disposição que essa viúva tinha de buscar solução para a sua causa, ali na justiça. Essa mulher não estava pedindo vingança, não era isso. Ela não estava dizendo, olha, eu quero que essa pessoa seja morta, eu quero que essa pessoa perca tudo que ela tem. Não, ela não está fazendo isso. Ela está simplesmente buscando solução para a sua causa. E o que o Senhor Jesus está mostrando? Que a persistência daquela mulher, daquela viúva, esgotou o juiz. O juiz finalmente concedeu aquilo que ela precisava, defendeu a causa dela. Ela está dizendo, olha, se eu tenho direito, então eu quero que o senhor julgue para que o meu direito seja ganho. Ou, se eu não tenho direito, julgue a minha causa para que eu saiba o desfecho de tudo isso e eu não venha te perturbar mais. Se o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós, se até um juiz injusto é capaz de fazer justiça, muito mais nós podemos esperar de Deus, que é o justo juiz. Podemos apresentar diante dele a nossa causa. Então o argumento nessa parábola é do menor para o maior. O menor aqui é o juiz humano. Ele atende às súplicas de uma pobre viúva por nenhum interesse ele tem para defender a causa dela, mas ele defende a causa dessa mulher. Muito mais Deus, que é maior do que esse juiz, ele será movido pelos clamores dos seus escolhidos. Se você viu o texto vai falar dos seus escolhidos. Os escolhidos são as pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. São salvos. Então, se você apresenta a sua causa diante de Deus, Deus vai te defender. Deus vai apreciar a sua petição. Deus vai responder como justo juiz a petição que você apresentar diante dele. Então, se ele é maior do que esse juiz, ele vai ser movido pelos nossos clamores, pelos seus clamores, para poder defendê-lo. Então, vamos ver aqui algumas lições que esse texto nos mostra. Primeiro, nós devemos persistir na oração por causa da fidelidade de Deus. O versículo 7, ele diz, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Isso aqui está mostrando a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus se une ao nosso clamor, ou àquela pessoa que está clamando diuturnamente diante dele, que clama a Ele durante o dia, clama a Ele durante a noite. Então, o Senhor Deus, Ele vai ouvir a oração persistente do seu filho.
É o que o texto está mostrando para nós. Então, quando os recursos humanos, eles falham, o nosso recurso, que é Deus, não falha. Deus está ali para ouvir as nossas petições, as nossas orações, e eis que os recursos de Deus não vai falhar. Nós temos acompanhado aí, durante um tempo, o pedido do irmão Aldo, da irmã Michele, com relação a Giovana. E tem muita gente orando, muita gente clamando ao Senhor em favor dela. Pela graça de Deus, essa semana passada, ela deixou o hospital. Ela continua o tratamento, já está melhor, mas ela continua o tratamento, mas ela deixou o hospital. Uma doença que ela ceifa a vida das pessoas. Aí você pode dizer, pastor, mas qualquer doença ceifa a vida do ser humano. Mas tem algumas bactérias que elas são muito mais potentes, mais possantes do que outras bactérias, e elas tiram a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, os irmãos que estão há mais tempo aqui na igreja, sabem que o Marcelinho, que era filho, eles consideram filho ainda, né? Da Rosimeire e do Francisco, foi acometido por essa bactéria e ele veio a falecer. Tem outras pessoas que certamente você sabe que essa bactéria tirou a vida. Mas esses pais começaram a orar. Depois pediram para a igreja orar. Não é que o Chico e a Rose não pediram. Pediram, Deus tem os seus propósitos. Eu não estou entrando aqui no mérito, nesse mérito, mas estou dizendo que Deus ouviu a oração. Essa menina está em tratamento. Passa lá pelos momentos melhores, de repente não está bem, mas Deus está cuidando dela. De tal maneira que ela voltou para sua casa agora. Então veja bem, quando os recursos humanos falham, não tem mais o que fazer, o Senhor Deus, Ele atua. Ele entra com a sua providência. Portanto, como aquela viúva que importunava aquele juiz, nós também devemos importunar a Deus em oração até que Ele responda. E você pode dizer, pastor, isso é muita petulância. Se é petulância, Jesus foi petulante. Porque foi Jesus quem disse que nós devemos fazer assim. Foi Ele quem disse que nós devemos fazer dessa maneira. Por esse motivo, nós temos várias passagens bíblicas que nos ensinam que devemos agir assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, em várias traduções da Bíblia, nos diz, nunca deixem de orar. Orem constantemente. Orai sem cessar. Orem continuamente. Orem sempre. Permaneçam sempre em oração. Orem sem cessar. Então, meu amado, você não pode achar que Deus é como nós, que quando somos importunados, nós ficamos nervosos, nós perdemos a causa, nós perdemos a estribeira, nós afastamos aquela pessoa da nossa presença. Deus não é assim. Você pode insistir com Ele, você pode importuná-lo, porque foi o Senhor Jesus quem disse que nós devemos ter a mesma postura que esta viúva teve por causa da fidelidade de Deus. Nós devemos fazer isso. E ainda nós encontramos Romanos 12, 12, que nos diz, perseverai na oração. Temos Efésios 6, 18, que nos diz, orando em todo o tempo. Ainda encontramos em Colossenses 4, 2, perseverai em oração. E por último, 1 Pedro 4, 7, vigiai em oração.
Então o propósito de Deus é nos fortalecer através da oração, diante das privações pelas quais nós passamos. Deus é fiel, Ele quer atender, mas Ele usa desses meios para fortalecer a nós. É com esse objetivo. Imagina que as pessoas que estão doentes, elas só dependam do médico. Principalmente falando a quem crente no Senhor Jesus. Só dependa do médico. Não vai buscar a Deus. Nós não estaremos desfrutando da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele ouve a cada um de nós. A Bíblia é clara com relação a isso. Então, esse é o propósito de Deus, nos fortalecer através da oração. Por isso, meu amado, muita gente que não orava, aprende a orar diante das circunstâncias difíceis. Diante dos momentos complicadíssimos da sua vida. Quer seja uma doença, quer seja um problema financeiro, quer seja um problema conjugal, quer seja um problema familiar, quer seja um problema empregatício, que tem emprego ou não tem emprego, tem salário ou não tem salário, o patrão paga ou não paga, o patrão é injusto, não paga o que deve ser pago. É dessa maneira que nós somos fortalecidos na fé. É dessa forma. Mas a segunda lição que eu gostaria de olhar com os irmãos nessa hora, é que nós devemos perseverar na oração para nos ajustarmos ao tempo de Deus. Devemos perseverar na oração para nos ajustarmos ao tempo de Deus. Lucas 18:8 nos diz: eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Está dizendo que Deus fará justiça e rápido. Deus, depressa e rápido, Ele atenderá a nossa oração. É o que o texto está dizendo aqui. Jesus está dizendo aqui, está falando aqui, da certeza de ação rápida de Deus quando o tempo chegar. Eu e você precisamos lembrar que a medida do tempo de Deus não é igual à medida do tempo do homem. Nós queremos que Deus atenda no nosso tempo. Mas Jesus aqui está dizendo que Deus atende no tempo dele. Dele, Deus. Não é quando eu quero, mas é quando Deus quer. E aí, se a gente voltar ao tópico anterior, no final do tópico anterior, Deus não atende rapidamente do jeito que nós queremos, porque Deus tem objetivos na nossa vida. E se você entende que você não é obra da evolução, que você está aqui nesse mundo porque existe um Deus que criou todas as coisas e criou a você também, eu e você precisamos nos ajustar ao tempo de Deus. Não é quando nós queremos. Porque se nós não nos ajustarmos ao tempo de Deus, nós caímos em depressão, nós caímos em desespero, nós saímos igual uns doidos à procura de solução em qualquer lugar. Eu me lembro, numa das igrejas que eu pastoreei, que uma família foi em busca de um pai de santo, família de igreja, foi em busca de um pai de santo para resolver um problema de saúde. Eu disse: irmãos, mas como? Como? Eu cheguei naquela igreja e eu ouvi essa história, porque eu acabei levantando alguma coisa quando eu estava dizendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu citei, falei: olha, nós não devemos ter medo, e citei o nome daquele pai de santo. Aí,
O pessoal, alguns daquela família, vieram me procurar, dizer, pastor, como é que o senhor tem coragem de falar e contra aquele homem, citar o nome dele? Falei, meu irmão, maior é o que eu falei na pregação, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí citou de alguém da família deles, que tinha um problema de saúde, que os médicos não resolviam. O que eles fizeram? Eles não tinham pastor naquela época. Era uma congregação de uma outra igreja, e o pastor ia lá de vez em quando, e eles vinham na igreja de vez em quando, eles apareciam. Aí não resolveu o problema, os medicamentos, então foram em busca do Pai de Santo. Sabe? Amados, Deus não responde no nosso tempo, Ele responde no tempo dEle. É no tempo dEle que Ele dá a resposta. Veja, 2 Pedro 3,8 nos diz, logo, amados, não se esqueçam disso, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a medição do tempo que nós fazemos é diferente da medição do tempo que Deus faz, do tempo de Deus. Ainda nós encontramos o Salmo 90, versículo 4, o salmista dizendo para Deus, para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como as horas da noite. É assim. Então você não pode medir o seu tempo dizendo, Deus, eu quero que seja no meu tempo. Eu quero que seja na hora que eu desejo. Não é assim. Não é assim. É no tempo do próprio Deus. Se você não entender isso, você não vai crescer na fé. Você não vai acreditar nos princípios da palavra de Deus. Você vai duvidar da palavra de Deus. E você vai comparar a sua fé com a fé de pessoas cuja fé dessas pessoas é baseada em outras coisas e não no próprio Deus. E você vai achar que aquelas pessoas, elas são abençoadas por aquilo que ela crê que não é o próprio Deus e que você não é abençoado porque você crê no Deus que a Bíblia diz, mas Ele não age no tempo que você quer. Eu conheço tanta gente que vai em busca de solução rápida e aparentemente a solução vem. Mas depois é cobrado com juros e dividendos aquela aparente cura que a pessoa teve. Simplesmente é transferido. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui numa reunião dos alcoólatras anônimos. Eu fui convidado, o presidente daquela associação, a esposa era da nossa igreja, e ele me convidou para ir lá. Ele não era crente, ele me convidou, e eu estava constantemente na casa dele, tentando ganhá-la para Jesus. Ele fez o convite, eu fui. Irmãos, como que o diabo é sujo. Aquele pessoal parava de beber, mas fumava igual gambá. Não sei se gambá fuma, o pessoal usa esse termo, né? Mas lá dentro, não existia essa lei que não pode fumar em ambiente fechado, né? Naquela época não existia essa lei, mas lá dentro parecia que estava pegando fogo, de tanta fumaça que tinha lá dentro. A pessoa deixou de fumar, mas deixou de beber e ela veio a fumar. Ele transfere as coisas. Não procure resposta fácil. A Bíblia diz que eu e você precisamos persistir em oração. Nós temos que orar mesmo, a Bíblia nos diz, porque o nosso tempo não tem a mesma medição que o tempo de Deus tem. E você pode entrar numa enrascada muito grande se você não esperar no tempo de Deus.
Agora, Deus não faz isso porque Ele é sádico. Nós já dissemos no primeiro ponto que Ele faz isso para fortalecer a nossa fé. Os crentes que têm uma fé robusta foram pessoas que passaram por problemas sérios na vida. Aqueles crentes que são fracos na fé são crentes que eles não esperam em Deus, mas eles buscam solução humana em qualquer lugar, porque eles querem uma resposta rápida. Mas aqueles que permanecem em oração diante de Deus, a fé deles é robusta, porque eles entendem que o tempo de Deus é diferente do tempo dele. A terceira lição e última lição que queremos ver nesse texto é que devemos perseverar na oração, porque a fé e a oração se relacionam. Devemos perseverar na oração, porque a fé e a oração se relacionam. O Senhor Jesus, no último versículo 8 ainda, ele diz: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Porventura ele encontrará fé na terra? É o que Jesus está perguntando no final dessa parábola. A implicação aqui desse versículo é de que a oração e a fé se relacionam, andam juntas, não são inseparáveis. A oração perseverante, ela é necessária para manter a fé sadia. Quem não ora é um crente doente espiritualmente falando. Agora eu volto a dizer do que nós já afirmamos outra vez. Não adianta você só ser uma pessoa que lê a Bíblia, ou uma pessoa que só ora, mas não lê a Bíblia. Oração e Bíblia estão juntas. Por isso que a fé, ela é sadia. Por isso que elas se relacionam. Por isso que a pessoa está em busca de uma solução que vem de Deus. E a solução que vem de Deus passa pela Bíblia, a palavra dele. Então a oração e a fé se relacionam. E a oração perseverante, ela é muito necessária para que mantenhamos uma fé sadia. Uma fé que não é doente. A fé, por sua vez, ela estimula a oração e, ao mesmo tempo, a oração fortalece a fé. Então, meu amado, quando Jesus faz essa pergunta, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Eu espero que ele te encontre como um homem, como uma mulher de fé. Alguém que confia nele. Alguém que espera no tempo dele. Alguém que tem uma fé sadia. Alguém que tem fé no Senhor. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos ajudar diante das circunstâncias que a vida ou Ele próprio, Deus, coloca diante de nós. Que nós não venhamos de forma alguma desanimar quanto à oração. Porque a oração é uma necessidade do cristão. E nós temos que orar sempre. Orar sempre. Orar sem cessar. Não apenas como os judeus que oravam 3 vezes ao dia. Podemos ter momentos onde nós entramos no lugar silencioso para que nós e Deus conversemos. Mas se você estiver passando por uma luta, por alguma dificuldade, além desses momentos a sós com Deus que você pode reservar, você pode orar constantemente a Deus. Dirigindo, andando pela rua, trabalhando.
deitado na sua cama na hora que você vai dormir, ou se você acorda à noite, você pode continuar orando. Então a oração é uma necessidade. E nós precisamos ser pessoas de oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos agradecer-te pela palavra tua, que nos mostra a necessidade de orar. Mostrando que o Senhor é um Deus que é fiel, nós podemos confiar na tua fidelidade. Mostrando que o Senhor também é um Deus que tem o tempo certo e que nós precisamos ajustar o nosso pedido com relação à solução ao tempo do Senhor, não ao nosso tempo. E ajuda-nos, ó Deus, a podermos ser uma pessoa que possa entender que a fé e a oração se relacionam, para que a nossa fé seja sadia, para que a nossa confiança em Ti não sofra dúvida alguma, para que nós confiemos em Ti. Ajuda-nos a sermos crentes de oração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Amém.